Belo Horizonte para você são duas também. Primeiro, ele te dá o parabéns pelo verbete. E aí, assim, como tem vivenciado o perdão diante de circunstâncias críticas. O que tem observado a partir daí? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acho que o perdão, vamos tirar aquela imagem do perdão religioso, né, do qual a pessoa se coloca numa posição subjugada, em função, se martirizando, se colocando ali, se dilacerando em função de algo que aconteceu para perdoar o outro, a si mesmo, e fica todo esse assunto meio que envolvido nessa aura e nessa atmosfera religiosa e dogmática. Não é isso que a gente está pensando aqui, né? Para fazer o link também com a pergunta da pessoa, né? Tem aqui um dos últimos itens da patologia, tem a postura evolutiva qualificada do pré-perdão interassistencial, prevenindo a perpetuação dos conflitos e mágoas intraconscienciais. Então é o seguinte, a postura do pré-perdão, eu vejo que tudo a gente está tratando aqui um assunto até na teoria, a gente tem que ver na prática, para que a nossa teática esteja coerente com o que nos acontece. Então, uma das coisas que eu vejo que faz muito sentido e que, pelo menos na minha autopesquisa, ajudou bastante para tratar sobre esses assuntos, é ver consciências como elas são e não com os papéis que elas têm hoje em dia. E isso, por exemplo, ver o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, a avó, o vô, aquele grupúsculo mais próximo, familiar e amigos de trabalho, o que quer que seja, não como papel, não como o pai, a mãe, o amigo, a tia, e sim como uma consciência que também está em evolução. Isso pode ser muito simples, até muito banal, quando a gente está estudando conscienciologia e estamos estudando consciências, mas quando a gente está aqui no dia a dia, ali no jantar da família, ali no ambiente de trabalho, numa situação, às vezes, tóxica, abusiva em determinados contextos, e isso pode ser em qualquer local, a gente perde essa noção de que é uma consciência, e a gente acaba vendo o papel da pessoa. Ah, é o pai, então, portanto, ele está correto. Ah, é a mãe, então, portanto, tenho que honrá-la, né? Tenho que fazer o meu papel, o meu dever de filha, de filho. E isso acaba prejudicando a forma da gente entrar em contato e assistir essas tantas consciências da forma que se é necessário, na medida que se é necessário daquele contexto, sem se colocar para baixo, sem se subjugar, que muitas vezes esse contexto, religiosamente falando, acaba tendendo um pouco, pelo menos do meu ponto de vista. Então, o perdão é uma etapa, a meu ver, de todo esse processo de você compreender o que passou, o que foi passado, tirando essa figura, né, de quem é vítima e de quem é o algoz. Porque quando a gente começa a falar, ou ver, esse daqui é a vítima, esse é o algoz, a gente também está colocando todo mundo de uma maneira maniqueísta, uma maneira também religiosa, de que um vai para o céu, o outro vai para o inferno, e que também não é assim, né? Mas entender que, no fundo, se a gente fosse colocar todo mundo aí em um mesmo papel, todos estão sendo vítimas de uma ignorância que foi perpetuada nesse ciclo vicioso de posturas mal feitas, mal colocadas e perpetuadas com pouca cognição e pouca inteligência evolutiva. Então, pré-perdão é uma postura que já nos previne por não ficar com expectativas do que o outro vai fazer ou o que está acontecendo, mas você está ali trabalhando para que a sua reação e a sua interpretação daquilo que o outro vem a fazer seja a mais assistencial possível. E depois que você enxerga que o que te fizeram foi abusivo ou não foi o melhor que poderia ser feito, obviamente, mas foi o que aquela pessoa fez, você também liberta tanto ela quanto a si mesmo daquela experiência que está sendo presentificada a todo instante. É de uma inteligência, né? É muito legal isso, né? É uma inteligência você perdoar. É muito difícil você falou também, uma palavra muito importante, que é a não expectativa, né? O pré-perdão tem relação assim, intrínseca com a não ter expectativa, né? Muito interessante.